Olá, eu sou o professor Daniel, estou aqui para falar um pouco de filosofia, mais especificamente do filósofo Sócrates. Neste vídeo vamos abordar dois pontos importantes sobre o filósofo. Quem foi Sócrates? Como ele trabalhava na busca pela verdade. Sócrates é, para muitos, a figura mais emblemática da filosofia. Mesmo não deixando obra escrita, sua existência foi tão marcante que influenciou muitas correntes filosóficas posteriores, como é o caso dos cínicos, do platonismo e dos cirenaicos, entre outras filosofias iniciadas por alguns de seus discípulos. Sócrates viveu no século V a.C. na cidade de Atenas, filho de um escultor e uma parteira. Cidadão ateniense, extremamente comprometido com as funções da cidadania, ocupou cargos públicos e lutou em guerras quando convocado. Vivia sem luxo, mas isso não o afastava do convívio dos ricos e pessoas de grande importância em Atenas. Mas o que tinha esse filósofo de especial? Vamos começar pela imagem pública de Sócrates. Ele chamava a atenção como um grande debatedor. Podemos imaginar Sócrates na ágora ateniense, convivendo com mercadores, cidadãos dedicados à política e sofistas. Essa imagem de Sócrates, conversando com seus discípulos, foi ridicularizada por Aristófanes na Comédia As Nuvens. Na peça, Sócrates é apresentado dentro de um cesto, no alto, como alguém perdido nas ideias e incapaz de resolver problemas práticos. Mas, ao mesmo tempo, capaz de convencer e confundir os outros com suas ideias extravagantes. Por tudo isso, poderia ser confundido com um sofista de péssima qualidade. Os sofistas eram professores que tinham conhecimento filosófico e eram grandes oradores. Alguns, grandes pensadores. Mas era notório que Sócrates não era sofista. Primeiro, porque não ganhava dinheiro ensinando, fosse filosofia, retórica ou oratória. Segundo, porque estava convencido de sermos capazes de chegar à verdade, enquanto os sofistas relativizavam esse conceito. Então, como Sócrates se apresentava e era visto por seus discípulos? Obviamente, seus discípulos o consideravam um sábio e um amigo. Homem honesto, preocupado com a verdade, o bem e a justiça. Tornavam-se discípulos aqueles que queriam aprender para além do que os sofistas poderiam ensinar. Sócrates, entretanto, dizia não poder ensinar nada. Costumava dizer, só sei que nada sei. Ainda assim, sentia-se impelido à tarefa de educador. Se Sócrates nada tem a ensinar, o que propunha para seus discípulos? Desde cedo, sentiu a força de uma entidade divina, que soa como uma voz interior e o incentivava a dialogar em busca da verdade. O modo como dialogava tinha influência direta da profissão de sua mãe, que era parteira. Sócrates entendia que descobrir nossas ideias era um processo demorado e tão difícil de alcançar quanto o nascimento de uma criança. E mesmo assim, não há garantias de que a ideia será uma verdade, como uma criança que nasce cheia de vida, ou se mostrará enganosa, como uma criança natimorta. O seu papel no diálogo não era o de fornecer ideias para os interlocutores, mas de extraí-las com cuidado durante a conversa, fazendo-a amadurecer para analisá-la. Defendia ser capaz de perceber nos outros quando estavam férteis de ideias e de ajudá-los a expressá-las adequadamente. Desse modo, Sócrates se apresentava como um parteiro de ideias, crendo que cada um precisava procurar dentro de si a verdade que tanto almejava. Como Sócrates realiza essa tarefa? Qual o seu método? O método socrático possui duas etapas distintas, a ironia e a maiêutica. A ironia é a etapa onde o nosso senso comum é derrubado. A maiêutica, ou o método da parteira, é a etapa onde as ideias vão surgindo e sendo testadas racionalmente. A ironia é uma etapa importante, porque estamos sempre cheios de ideias fornecidas socialmente, mas que nunca foram analisadas por nós. Nossa crença nelas é totalmente infundada. Sócrates deixa seus interlocutores bem à vontade. Faz perguntas que parecem ter respostas óbvias e estimula a falar. Se diz interessado e começa a questionar as opiniões dadas. Depois, aponta contradições e pede explicações, até o ponto em que o interlocutor percebe que nada daquilo que disse estava correto. É um momento de grande frustração e, para alguns, vergonha. Mas há uma grande conquista que Sócrates faz questão de destacar. Até aquele momento,
seu interlocutor vivia uma ilusão de conhecimento. Essa ilusão que nos faz confundir o mal com o bem, a desejar o mal como se ele fosse a solução dos nossos problemas. Agora, tendo consciência do erro, estava livre do mal que ele causava ou causaria no futuro. Chegou ao estado de reconhecer a própria ignorância, e só quem chega nesse ponto pode buscar a verdade. É claro que agora, livre dos preconceitos, não podemos desistir. Começa a maiêutica. As perguntas têm agora um sentido positivo, construtivo. É necessário arriscar-se a criar hipóteses, tentar ideias novas e, a cada ideia nova, fazer um teste tão exigente quanto na etapa da ironia. Toda a caminhada no método socrático pretende eliminar as falsas ideias que povoam nossas mentes e encontrar aquelas que, colocadas diante das maiores dificuldades, resistam enquanto solução. São essas ideias de fundamento firme que formam o conhecimento da verdade. Agora vamos recapitular um pouco. Sócrates se propõe a ajudar seus discípulos na busca da verdade. Para isso, precisa que eles se livrem de seus preconceitos. Faz isso usando da ironia para envolver e impactar o interlocutor. Livre dos preconceitos, a investigação se aprofunda com a maiêutica, e o discípulo é incentivado a dar suas próprias respostas em busca de uma verdade que ele encontra dentro de si. Lembre-se, a frase socrática "só sei que nada sei" precisa ser entendida enquanto valorização de uma atitude bem específica. Assumir a própria ignorância é passo fundamental na busca da sabedoria. Um grande abraço e até a próxima aula.